A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2025 aqui pela classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, a revista que tem como tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, amém? Esta revista, ela foi comentada, tem como comentarista o pastor José Gonçalves. E nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 2. Lembrando aos irmãos que a lição de número 1 já está aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja em Jerusalém. Então nós estaremos estudando nesta oportunidade, meus queridos, a lição de número 2. E esta lição de número 2, ela tem como tema a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E nós vamos estar entendendo o conceito, do título dado aqui à lição durante a nossa aula de hoje, amém? Nós temos como texto áureo para a aula de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo de número 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que receita linda para a minha vida e para a sua vida. Perseverar em comunhão, no partir do pão e em orações, amém? Nós estaremos agora lendo aqui também a nossa verdade prática para a lição de hoje, que diz assim, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas, porque as igrejas verdadeiramente bíblicas, elas estão pautadas na palavra do Senhor, e nós estaremos vendo este conteúdo durante a lição de hoje. Eu tenho aqui duas referências bíblicas, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento, para nós embasarmos este exemplo para as demais igrejas na nossa atualidade. Olha o que diz em Isaías capítulo 2, versículo de número 3, E muitos povos virão e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E este versículo, ele profetiza que Jerusalém é o centro do ensino e referência espiritual para os povos, assim como uma imagem que se cumpre espiritualmente na igreja de Jerusalém, como a igreja mãe. E o apóstolo Paulo, ele vem trazendo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo de número 14, porque vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus na Judéia, estão em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece que outras igrejas seguirão o exemplo das igrejas da Judéia, especialmente a igreja de Jerusalém, como modelo de fé, de perseverança e de fidelidade. E nós estaremos estudando este conceito aqui. Nós temos então como leitura bíblica em classe para a nossa aula de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47, que eu estarei fazendo leitura agora e também repetindo alguns versículos desse durante a lição de hoje. Outros nós trazemos aqui para complementar também a nossa aula. Diz assim o verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000
almas. O verso 42 é o nosso texto áureo, ele diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito deste temor, o que significa na vida do crente ter temor a Deus, né? O verso 44 diz, ó: todos os que criam estavam juntos e tinham em tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós faremos uma reflexão na nossa parte motivacional da nossa lição de hoje. E eu quero aqui trazer aos irmãos, como parte motivacional, primeiro deixar uma pergunta embasada aqui, ó, no verso de número 45. Será que nós hoje estamos sendo esta igreja, estamos seguindo o modelo que está aqui na palavra do Senhor, ó? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade? É uma reflexão que trago aqui aos irmãos, ó. Por quê? Porque a igreja de Jerusalém, né, a igreja primitiva, como nós estaremos estudando aqui, ó, ela não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava sua geração. Então nós temos que ter esse desejo despertado em nós de vivermos os princípios desta igreja primitiva no nosso cotidiano de fé, né? Nós estaremos fazendo aqui, né, estas reflexões aqui, ó. Por exemplo, ó, esta igreja, né, ela era pautada no ensino, ou seja, na doutrina da palavra do Senhor, ó. Será que hoje nós estamos vivendo esta prática de comunhão, de fé, de conduta pautados na palavra do Senhor? Será que hoje nós não estamos querendo interpretar a Bíblia de cada um de acordo com aquilo que está fazendo, com a sua necessidade? Porque a Bíblia, ela não precisa de atualização. A palavra do Senhor, ela é imutável. A palavra do Senhor, ela não contém erros, ela é infalível e ela é o nosso manual de prática de fé e de conduta. Então aqui, para esta parte motivacional, nós temos que ser sal e luz, temos que fazer a diferença na terra, temos que ser diferenciados como igreja do Senhor. Não podemos voltar às práticas antigas, né, do velho homem, né, da velha criatura. Então que fique esta palavra de reflexão ao nosso coração. Nós temos 3 objetivos, irmãos, para estarmos estudando na lição de hoje, ó. Primeiro, explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém. O segundo, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã. Nós vamos estudar que Jesus Cristo ele deixou esses 2 rituais para a sua igreja. Quais? O batismo, né? E o que? A Santa Ceia do Senhor. O terceiro objetivo que nós estaremos estudando é aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, enfatizando o que? Também o acolhimento e enfatizando também o que? A adoração, amém? Então, caminhando aqui para a nossa parte de introdução da nossa lição de hoje, nesta lição nós estaremos vendo que esta igreja de Jerusalém, ela já nasce forte. E por que ela já nasce forte? Ela já nasce ali com essa unção da graça do nosso Deus. Por quê? Primeiro, ela teve origem divina. Segundo aqui, ó, ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto, supervisionada pelos apóstolos, ou seja, esta igreja estava bem alicerçada, como nós lemos lá no verso 42 da nossa leitura bíblica em classe, ó, e perseveravam na doutrina, ou seja, no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Nós temos como palavra-chave para a nossa lição de hoje a palavra modelo, amém? Caminhando aqui ainda nesta parte de introdução da nossa aula de hoje, podemos dizer que é, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na festa do culto cristão. Então, esta igreja primitiva, que nós podemos chamar assim, ela exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares, amém? Volto a fazer a nossa reflexão. Será que nós, eu, você, será que nós estamos sendo igreja do Senhor pautadas neste modelo? Fica aqui uma pergunta para reflexão. Nós estaremos estudando 3 tópicos na lição de hoje. O primeiro, nós vamos tratar sobre uma igreja com sólidos alicerces. O segundo tópico, nós estaremos estudando uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E no terceiro tópico, nós estaremos estudando uma igreja modelo. Lembrando aos irmãos que cada tópico, tem os seus subtópicos para trazer ali o conteúdo referente ao objetivo específico e também ao tema do tópico. O primeiro subtópico diz assim, uma igreja com fundamento doutrinário. Aqui, nós podemos estar trazendo aos irmãos, uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso que o livro de Atos diz lá em Atos 2:42, que nós já fizemos menção aqui aos irmãos. Então, uma igreja só pode ser considerada genuína cristã quando ela consegue, primeiro, ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Olha só o que nós podemos ver lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para, primeiro aqui, ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E o verso 17 diz assim, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aquele que não pode sentar para aprender, ele não pode se levantar para ensinar. Ensinar o quê? Os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Redarguir aqui é no sentido do quê? De estar... como que eu posso trazer aqui aos irmãos esse termo aqui? Redarguir é assim, de dar um alerta, de falar, olha, será que esse é o caminho certo? Será que essa decisão é a correta? Nesse sentido aqui. E corrigir de acordo com o quê? Corrigir de acordo com a palavra do Senhor, para que nós continuemos andando de acordo com aquilo que o nosso mestre nos deixou. E para instruir em justiça. Instruir em justiça aqui é no sentido de você estar andando corretamente, fazendo o quê? Aquilo que é justo aos olhos dos homens e justo, aos olhos do nosso Deus. É neste sentido. E ainda podemos trazer uma outra referência bíblica aqui, irmãos, do próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 1, que ele diz assim, sede meus imitadores, assim como também eu de Cristo. O próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Vamos caminhar agora para o subtópico de número 2, como nós já falamos sobre os fundamentos doutrinários, ou seja, os ensinos básicos para aquela igreja e para a nossa vida também espiritual hoje. Segundo tópico diz assim, perseveraram na doutrina dos apóstolos, lá do versículo 42 do capítulo de número 2, que nós já fizemos menção. Era uma igreja bem doutrinada, e doutrina aqui significa o quê? Significa ensinar e instruir. Então, o discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre, transmitir a outros o que aprendeu. Eu costumo dizer, irmãos, que
a diferença, no meu entendimento aqui, a diferença do aluno e do discípulo é qual? Na minha maneira de ver, o aluno, ele aprende e muitas vezes ele guarda para ele ali. Agora, o discípulo é aquele que aprende, né, com o mestre e ele leva adiante o conhecimento, ele passa para outra pessoa aquilo que ele aprendeu. E quão gostoso é, irmãos, quando você vê alguém que você ensinou, que você instruiu, seja na sua vida espiritual, na sua vida material, como eu tenho a profissão de ser professor, alguém às vezes encontra algum aluno em um passeio familiar, né, em algum local, e ele fala: ô professor, muito obrigado, ó, arrumei um trabalho, estou trabalhando lá, esses dias mesmo aconteceu aqui comigo, um ex-aluno mandou um WhatsApp aqui dizendo: ô professor, entrei em tal empresa lá, o pessoal falou que conhece o senhor, falei que tinha tido aula com o senhor aqui de metal mecânica. Isso, irmãos, é o que nós temos que fazer para levar adiante a obra do Senhor, sermos discípulos. Discípulo é aquele, ó, que passa adiante o conhecimento a outra pessoa. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 2, ó: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha que maravilha, irmãos. Mateus, ainda no capítulo 28, no verso 19 e 20, ele diz assim, ó: portanto, ide. Olha o nosso mestre, né? Jesus Cristo Nazareno, ó. Olha o que ele vem dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20 diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Então aqui nós estaremos caminhando agora para o subtópico de número 3, que tem como tema uma igreja relacional e piedosa. Aqui, irmãos, nosso Deus, ele nos fez para ter relacionamento conosco. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai ver que quando Deus ele faz ali Adão e Eva, a Bíblia vai dizer que todos os dias ele visitava aquele casal. Todos os dias ele visitava aquele casal. E eu fico imaginando ali a conversa de Deus com Adão, né? A conversa de Deus com Eva. Será que nós estamos ouvindo a voz do nosso Deus? A Bíblia diz que quando Deus ele foi ali na viração do dia, aí ele já sabia o que tinha acontecido ali com Adão, ele sabia o que tinha acontecido com Eva, mas mesmo assim ele agiu de misericórdia pela minha vida, pela sua vida, enviou o seu Filho Jesus Cristo para trazer de novo este relacionamento com o Pai. O autor da revista ele pontua aqui para a gente, ó: a primeira igreja era uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Você está construindo bons relacionamentos? Será que eu estou construindo bons relacionamentos, né? Boa vivência em sociedade? Sermos testemunho, alguém falar assim, ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Será que nós estamos construindo este bom relacionamento, primeiramente com o nosso mestre, com Deus, com Jesus Cristo, e depois com os homens? Os 10 mandamentos, 5 são na vertical e o restante na horizontal. E ainda podemos trazer aqui, ó, que tem a ver com o modo de vida dos crentes, ou seja, tem a ver, este bom relacionamento tem que existir no nosso bom modo de nos relacionarmos com as pessoas, ó. Há muita atividade em algumas igrejas, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Não podemos ser apenas religiosos, nós temos que estar pautados na palavra de Cristo e termos o quê? Temos que tomar cuidado para não perdermos este calor humano. Aqui eu quero trazer a referência bíblica aqui aos irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo de número 1, quando Pedro e João eles estavam indo juntos ao templo à hora da oração nona, juntos ao templo, né? Bom relacionamento. Ainda em Atos 6, versículo 4, outro exemplo da igreja relacional aqui, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ainda em Atos capítulo 12, no versículo 5, diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão
E olha o que a igreja estava fazendo, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, amém? Então aqui caminhando para o resumo deste primeiro tópico, a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e na oração, lá no verso 42 que nós fizemos menção aqui, ó. Isso fazia dela uma igreja piedosa, amém? Caminhando para o segundo tópico aqui da nossa lição de hoje, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Aqui, como comentei aos irmãos lá no início da aula, Jesus Cristo nos deixou 2 rituais. Quais são eles? Primeiro, é o tema do subtópico aqui, ó, o batismo. Aqui, ó, lá em Atos capítulo 2, no versículo 38, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe, Pedro, ele vem ali dando uma resposta: arrependei-vos. E aqui, ó, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que era um dos principais símbolos da fé cristã. Olha o que nós podemos ver lá em Marcos capítulo 16, verso 16. Ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ainda podemos trazer aqui neste primeiro subtópico, falando aqui sobre o batismo, que era preciso ter consciência do sentido deste símbolo de fé. O batismo, irmãos, em águas, ele é uma mudança de direção de vida. É nós estarmos ali dizendo ao mundo que nós não fazemos mais parte daquelas coisas que fazíamos antigamente, é nós estarmos declarando a nossa fé. Olha o que o autor da revista pontua: o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido, e ainda hoje o é. Ó. Aqui também, ó, a sua vida agora será diferente, e eles, né, aquela igreja lá, assim como nós, vamos ter o quê? Uma vida nova em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, no versículo de número 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém? Caminhando aqui agora para a segunda ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém, assim como é nas nossas igrejas Assembleia de Deus, Ministério Belém. Todo mês nós rodeamos a Santa Ceia do Senhor, para que nós possamos, né, confirmar a nossa comunhão com Jesus Cristo. A Santa Ceia, né, o pão e o cálice, ele simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Aqui eu gostaria de estar lendo, ó, 1 Coríntios capítulo de número 11, no verso 26, quando nós fazemos essa leitura, quando estamos participando da Santa Ceia do Senhor. Diz assim, ó: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ainda Lucas, lá no seu capítulo 22, no verso 19, ele diz assim, ó: e tomando o pão, né, Jesus Cristo, né, vem dizendo em Lucas capítulo 22, ó, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Amém? Oh, glória a Deus por esta palavra, né, irmãos? Aqui então, caminhando para o resumo deste segundo tópico, nós temos aqui, ó, na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados, e nós ainda temos esta prática pela misericórdia de Deus de seguirmos o batismo, né, nas águas, tipificando aqui, né, a nossa confissão de fé, e participarmos da Santa Ceia do Senhor, que simboliza, né, a nossa comunhão com o nosso Mestre. O terceiro tópico da nossa lição de hoje, ele tem como tema uma igreja modelo. Aqui o primeiro subtópico vem trazendo uma igreja reverente e cheia de dons.
Aqui, ó, é dito da igreja de Jerusalém, lá em Atos capítulo 2, no verso 43, que em cada alma havia temor. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor ela é clara. Lá em Provérbios capítulo 9, no versículo de número 10, vem dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Eu entendo assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele que não teme o Senhor nem começou a ser sábio ainda. E ainda neste conceito aqui, podemos trazer a primeira parte do versículo, onde nós estaremos entendendo aqui no versículo de número 43, a primeira parte deste versículo é a primeira parte do subtópico. Estaremos estudando também a segunda parte, né? A parte B do versículo. Diz assim, ó: em cada alma havia temor. Primeiro ponto aqui que nós estaremos vendo. Havia então, ó, reverência, respeito pelo sagrado. Havia um clima da presença do sagrado e do que é santo, ou seja, é o mesmo significado que tem quando o Senhor Jesus apareceu a Moisés e mandou ele tirar ali dos seus pés as sandálias, porque aquele lugar que ele estava era um lugar santo, é terra santa. E ainda podemos trazer que não podemos perder o que? Este respeito pelo sagrado, né? Olha só como é forte essa palavra. Vamos trazer quando durante um culto está sendo ali, durante o culto todo, mas principalmente quando está sendo feito ali a leitura da palavra, a pregação da palavra, que a gente possa ter a consciência do respeito, de não levantar, de não sair para beber água, de ficar ali, ó, em adoração, respeitando, ouvindo, nos alimentando da palavra, né? É neste sentido aqui que nós trazemos aqui aos irmãos, né? A primeira parte desse versículo: temos que ter temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí a parte B do versículo, né, ele ainda vem trazendo aqui pra gente aqui, ó, que Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, lá no versículo de número 43 que nós estamos estudando, na parte na parte B deste versículo, ó. E são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias, conforme ele relata lá em Romanos capítulo 15, no versículo de número 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Ou seja, são os mesmos sinais e as mesmas maravilhas e prodígios aqui que Paulo vem se referindo. Então, ó, os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Nós temos isso nos nossos dias de hoje. Quão gostoso é, né? Quando Deus, Espírito Santo te toma e você começa a falar ali em mistério, só você e Deus, só o Pai entendendo. Quão gostoso é quando o poder de Deus desce sobre a igreja. Ainda podemos trazer aqui o segundo subtópico, ó, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja importante, ou seja, relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, em Romanos capítulo 15, no versículo de número 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E no verso de número 44 de Atos, capítulo 2, que nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, ainda vem trazendo, ó, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós trouxemos já o exemplo de João, né, de Pedro e João, quando eles estavam indo ali ao templo orar juntos, né? Podemos aqui ainda trazer aqui, né, neste conceito que estamos estudando aqui sobre uma igreja acolhedora, que numa igreja acolhedora os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Nós temos a missão de pregar o evangelho, de falar do amor de Cristo. Aí a pessoa ela aceita Jesus como seu legítimo salvador, e é função minha e sua, função da igreja, cuidar, acolher essas pessoas, não somente, ali durante o culto, mas também ver qual é a necessidade, se está precisando de algo, se nós podemos ajudar. Isto é o que faz o quê? Este calor humano, isto é o que traz o quê? A pessoa fazer parte, deste grupo. É fácil, irmãos?
não é fácil partilhar e muito menos acolher, mas por quê? Porque a nossa tendência é aquele ditado mundano que diz, né? Os incomodados que se mudem, né? Ou seja, quando nós nos sentimos incomodados por algo ou por alguém, a nossa primeira reação é o quê? É deixar de fora quem está sendo inconveniente. Mas foi isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou e nos ensina na sua palavra. É desta maneira que nós devemos agir. O apóstolo Paulo vem dizendo que a gente não deve pagar o quê? O mal com o mal, e sim pagar o mal com o bem. Então é neste sentido que nós estamos aqui trazendo esta palavra da parte do nosso Deus para a nossa vida. Caminhando para o terceiro subtópico, temos assim, uma igreja agora adoradora. Nós fomos criados por Deus para o adorar. Lá no versículo 47 que nós fizemos menção na leitura bíblica em classe, diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Vamos entender, né, este louvando a Deus. Aqui, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Olha lá Lucas capítulo 2, no verso 20, diz assim, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Ainda podemos trazer mais umas 3 referências aqui aos irmãos, neste sentido aqui, de que fomos criados para a adoração ao nosso Deus. Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, diz, nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Verso 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. E ainda o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 10, no verso 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais alguma qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição, total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Apocalipse capítulo de número 4, versículo de número 11 diz assim, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Glória, você pode glorificar a Deus por esta palavra. Ainda podemos trazer aqui aos irmãos, né, o resumo deste tópico de número 3, que diz assim, os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensinam a viver a dimensão espiritual do acolhimento e da adoração. Hein? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos que nesta lição nós vimos algumas características que marcaram a primeira igreja, que nós também podemos chamar de igreja primitiva ou de igreja mãe. Vemos como sendo a igreja ideal, modelo para todas as outras. E aqui, irmãos, isto não quer dizer que esta igreja, ela também não teve o quê? Os seus intempéries, que não tivesse problema. Muito pelo contrário, nós estaremos estudando em lições posteriores alguns desses intempéries e alguns desses problemas que esta igreja primitiva ela enfrentou. Mas isto não tira o quê? O seu brilho e não nos impede de estarmos nos espelhando nela. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua família, continue abençoando o seu trabalho e continue abençoando o seu ministério. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Amém?